Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, você está ouvindo mais um episódio do AmbaCast, sua central de notícias sobre as relações entre o Brasil e os países árabes. Eu sou a jornalista Bruna Garcia e hoje vamos falar sobre o cacau brasileiro e a sua presença no mercado internacional. Então pega o seu chocolatinho 70% e vem escutar a gente. Meu entrevistado hoje é Cristiano Vilela Dias, diretor científico do Centro de Inovação do Cacau, que fica lá em Ilhéus, na Bahia. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado, Bruna. Obrigado pelo convite. O Cristiano é biólogo, doutor em genética e biologia molecular. Ele idealizou o Centro de Inovação do Cacau, que é um laboratório 100% dedicado à cadeia do cacau e chocolate no Brasil. O Cristiano também é diretor executivo na BioInovaTech, empresa de consultoria focada na implementação de projetos relacionados à cacauicultura. Além disso, ele é presidente do Comitê Nacional de Qualidade de Cacau Especial do Brasil. O Cristiano é toda uma vida dedicada ao cacau, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre o seu trabalho no Centro de Inovação do Cacau. Pois é, é bastante tempo, sim, é bastante tempo dedicado a essa pauta do cacau e chocolate. Contar um pouco da minha história bem rapidinho. Eu sou biólogo de formação, né? Tenho formação em biologia e atuo na área de genética e biologia molecular. Então, eu comecei há muito tempo atrás em projetos relacionados à cacauicultura, como o projeto Genoma do fungo, que assola aqui o sul da Bahia, né? O fungo da Moniliófera perniciosa, que é da vassoura de bruxa. Então, comecei a minha graduação, pós-graduação nessa temática, e desde 2015 eu venho aí à frente do Centro de Inovação do Cacau, voltado para a melhoria da qualidade do cacau brasileiro. Essa é a nossa principal bandeira dentro do Centro de Inovação do Cacau, e fazer com que o Brasil volte a ter um protagonismo nesse cenário, né? No cenário da produção de cacau mundial, e volte a ter aquele protagonismo que teve na década de 60 e de 70. E me conta um pouquinho desse seu trabalho no Centro de Inovação. O trabalho no SIC, Bruna, ele é, como eu te falei, ele é dedicado à valorização da qualidade do cacau brasileiro. Toda a nossa estratégia aqui, ela está montada em cima de mapeamento desse potencial, o que é que o Brasil tem de potencial em termos de produção de cacau e em termos de qualidade. Então, o SIC tem uma lógica de descomoditização, né? Diferente do que da grande maioria da indústria processadora no Brasil, que compra cacau, coloca esse cacau dentro das suas processadoras e aí define perfis de qualidade, mistura, compõe esses blends. O SIC acabou criando um modelo de negócio em que ele avalia o cacau do produtor. Então, o produtor, ele está interessado em entender o que é que ele tem de diferente, ele manda amostras desse cacau para o SIC avalia a qualidade desse cacau, e a partir desse momento o produtor passa a conhecer o que é que ele tem na mão. Então, ele passa a entender, por exemplo, que ele pode ter um cacau que tem um perfil de gordura muito acima da média. Enquanto a média no Brasil hoje gira em torno de 40% a 56% de gordura, a gente tem variedades que podem chegar até 70% de gordura. E o que isso significa, assim, na prática? Na prática, a gordura é o que você extrai do cacau que tem maior valor agregado. A manteiga de cacau é o que tem o maior valor agregado. Então, isso traz, o fato de você conhecer só essa informação já te traz um diferencial de mercado. E aí eu dei um exemplo da gordura, mas nosso foco é na análise sensorial, é na qualidade desse cacau. Então, como eu te falei, à medida que o produtor entende o que ele tem na mão, ele consegue agora buscar novos mercados e deixa de atuar só no mercado de commodities. E é uma mesma lógica do café especial, das cervejas artesanais, é a busca e interesse do consumidor por consumir algo diferente, algo único, algo exótico, e que o produtor passa a ter uma ferramenta com o Centro de Inovação do Cacau para auxiliá-lo nesse processo. E aí, de acordo com essa porcentagem de gordura, com essa análise geral, vocês também indicam o que o produtor pode fazer com o cacau? Porque tem diversos produtos além do cacau em pó e das utilizações para o chocolate, né? Essa não é muito nossa pauta. Assim, a nossa grande pauta é o cacau em si, e utilizado como matéria-prima para a produção de chocolate. Apesar de entendermos e sabermos que a gente tem um potencial do cacau, tanto como fruta, né, que é pouco explorado, quanto para a produção de outros produtos, como o mel de cacau, que está agora crescendo no mercado brasileiro e internacionalmente também, geleias,
outros produtos derivados do próprio cacau, né? Interessante. Mas nossa pauta é avaliar a amêndoa, entender o potencial daquela amêndoa para a produção do melhor e de um chocolate característico, né? Ou que tem uma certa identidade regional. Eu vou dar o exemplo do nosso país. O nosso país é um país continental, no Brasil é um país continental. Então nós temos aqui o sul da Bahia como uma das principais áreas de produção de cacau, mas temos hoje o Pará também brigando aí, competindo com a Bahia em termos de produtividade e de produção, volume de produção. Mas nós temos cacau no Acre, no Amazonas, no Mato Grosso, no Tocantins, no Paraná nós temos cacau, né? No sul do país a gente tem cacau, não são grandes áreas. São Paulo, perto de Ribeirão Preto, já tem cacau. Então o cacau está espalhado hoje no nosso país. E cada área dessa, ela vai ter aí uma certa peculiaridade em termos de terroir, vamos dizer assim. Sim. Então, o SIC está focado a explorar essas nuances do nosso território, entender o que a gente tem de diferente nessas diferentes regiões. Até a própria Bahia, hoje, está migrando a produção de cacau do sul da Bahia para a região oeste da Bahia. Vários produtores de soja e outras commodities interessados em implementar culturas perene e escolhendo o cacau como uma possível alternativa. Então, esse é um pouco do trabalho que a gente desenvolve dentro do Centro de Inovação do Cacau. Muito legal. E fica em Ilhéus justamente por hoje ser uma das áreas mais importantes, né, de produção. Perfeito. A gente começou em Ilhéus por ser uma área tradicional, né, historicamente uma das maiores áreas de produção de cacau do Brasil. Mais de 400, já chegou a ter 600 mil hectares de área plantada com cacau. Mas hoje o SIC tem escritórios, pontos de apoio em Linhares do Espírito Santo. A gente está formatando parcerias com o pessoal do Pará, na região de Altamira, no Pará, na Transamazônica, e Rondônia também é um dos nossos próximos passos aí, né? O SIC vem estreitando o relacionamento com grupos de produtores de Rondônia para fomentar também o escritório do Centro de Inovação do Cacau em Rondônia. Bom, agora eu vou trazer alguns fatos aqui sobre a produção de cacau no Brasil para a gente começar. Segundo um estudo de agosto do Departamento de Agronegócio da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, o agronegócio do cacau gerou 18 bilhões de reais em valor bruto de produção em 2020 e mais de 300 mil empregos. O estudo Agronegócio do Cacau, Produção, Transformação e Oportunidades evidencia que o negócio brasileiro do cacau, que inclui a atividade agrícola e industrial, está entre os maiores do mundo. A maior concentração da atividade agrícola do cacau fica na Bahia, com 74% do total do Brasil, e no Pará, com 19%. E juntos, esses dois estados representam 93% da produção de cacau brasileiro. As propriedades têm área inferior a 50 hectares em 84% dos casos. Ou seja, Cristiano, são pequenos produtores, a gente pode dizer isso? Exatamente. A grande maioria são pequenos produtores rurais, né? Esse dentre esse número que o próprio estudo traz, mais de 93 mil produtores no Brasil, a grande maioria deles são pequenos produtores. Com base nisso tudo, eu queria que você contasse para nós, segundo a sua visão, quem é o Brasil no mundo do cacau, como que a gente está posicionado hoje em dia com relação à produção e à indústria. O Brasil já teve uma relevância muito grande no mercado de cacau. Na década de 70, a gente chegou aí a ser o segundo maior produtor de cacau, atrás apenas da Costa do Marfim, né? Só que o Brasil ele vem perdendo posição ano a ano. O último dado que a gente tem do levantamento de 2019 e 2020, e provavelmente a gente mantém essa posição em 2021, o Brasil na 7ª posição em termos de produção mundial, né? O Brasil aí, inclusive, perdendo espaço para Equador e outros países da América Latina. Então, o Brasil vem aí se mantendo como 7º aos 2-3 anos e importando cacau, né? O Brasil é um grande mercado consumidor também. Então, a nossa demanda, apesar de sermos aí o 7º produtor mundial, o Brasil não exporta um volume significativo de cacau, é quase nada exportado, são pequenas exportações pontuais feitas para o Japão, alguns países da Europa, e o Brasil é um grande mercado consumidor que vinha crescendo muito, né, antes da pandemia. A pandemia atrapalhou um pouquinho, mas não teve um impacto muito grande no consumo de chocolate e derivados, como achocolatados e outros produtos também feitos a partir do cacau. Então,
o nosso país ele vem uma trajetória de retomada da sua produção, né? Historicamente, a gente teve alguns problemas, acho que a gente pode falar disso um pouco mais à frente, em termos de produtividade e as causas dessa queda de produção do cacau brasileiro, que nos colocaram nessa posição, né? Porque no passado, há quase 320 mil toneladas e hoje 250, 270 mil toneladas produzidos no nosso país e ainda tendo que importar quase todo ano 80, 86 mil toneladas de cacau só para suprir a demanda interna, né? Então, assim, o nosso país, assim, ele possui um potencial muito grande em termos de produção e a gente vem percebendo isso nos últimos anos, a retomada da produtividade em alguns estados, e aí eu cito Bahia e Pará como os dois principais estados que vêm puxando essa retomada, mas outras áreas, como eu citei anteriormente, estão ajudando nesse processo de retomada, né? Estão cada vez mais contribuindo para que o Brasil volte a ser um grande player no mercado internacional de produção de cacau. De acordo com esses dados que você trouxe, né, que teve o auge nas décadas de 60, 70, eu queria que você contasse um pouco que fatores pesaram, né, nessas últimas décadas para ter havido esse declínio e se a gente está conseguindo superar isso aos poucos. Aí você até comentou da vassoura de bruxa, né? Explica um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. O Brasil ele ficou entre os grandes players produtores de cacau durante bastante tempo. E desde a década de 70, lá no final início da década de 80 também, a gente vem decaindo um pouco em produtividade, mas não foi só por nossa, vamos dizer assim, uma culpa exclusiva do Brasil, essa queda no ranking. A gente teve países como Costa do Marfim e Gana atingindo níveis de produtividades muito grandes, né? Gana, que estava aí na década de 80, 270, hoje produz 811 mil toneladas. E isso deve ter havido grandes investimentos externos ou não? Você sabe por que houve esse crescimento tão grande? É muito mais por conta do modelo implementado na África, né? O modelo de implementado na África também é um modelo de agricultura de subsistência, são pequenos modos, a maioria de 3, 5 hectares, muita gente, pobreza extrema e que não tinha muitas outras alternativas de fonte de renda. E naquele momento, na década de 80, o cacau se apresentava como uma excelente fonte de renda, como a agricultura perene, né? Algo que você explora todo ano, você consegue retirar ali uma renda básica. A mesma coisa aconteceu em Costa do Marfim, que saiu aí das 400 mil toneladas, hoje para 2 milhões e 180 mil toneladas e um pouco mais, né? Então, também por conta desse modelo. E são diversos fatores que contribuíram, não só esse crescimento dos países africanos que contribuíram para esse declínio no Brasil, e aí está falando de regulação de preço, né? Como também secas históricas que aconteceram no Brasil, né? O Brasil também passou por algumas secas que influenciaram nesse processo, principalmente no sul da Bahia. E claro, a gente não pode deixar de citar, até um pouco antes da vassoura de bruxa, em 89, aqui no sul da Bahia, dessa introdução da vassoura de bruxa na nossa região, que é o primeiro caso relatado no Brasil de bioterrorismo. Isso está descrito pela Polícia Federal como um ato humano deliberado, né? Uma introdução criminosa que foi feita na Bahia, por interesses políticos, que não vale a pena a gente citar aqui. Até um pouco antes desse processo, a gente já estava ocorrendo um declínio da nossa produção, né? Por algumas secas, e a vassoura de bruxa ela foi realmente um ponto de ruptura, né? Porque com a introdução da vassoura de bruxa, você teve um declínio muito rápido da produtividade e um declínio social, econômico da nossa região, né? As pessoas empobreceram, muitas famílias se desesperaram tinham muito dinheiro, porque o cacau é dinheiro até hoje, né? Hoje, claro. Não sei se vocês sabem, mas qualquer produtor de cacau, qualquer família consegue entregar 1 quilo, 2 quilos de cacau aqui em qualquer processadora ou nesses atravessadores cerealistas que nós temos em Ilhéus e recebem dinheiro, é dinheiro na mão, né? O cacau é quase uma moeda. Então, a gente teve o caso de famílias que dormiram ricas e amanheceram pobres, né? Por conta dessa questão da safra, da expectativa de safra que era grande e com a doença que dizimou todas as suas plantações e até a estratégia implementada na região na época de destruir os cacauais, de derrubar tudo, né, para impedir o avanço da vassoura de bruxa.
isso não foi bem sucedido.